Seus filhos sobre pandemia. Assunto importantíssimo hoje no nosso quadro Lição de Casa Roda a Vinheta. Toda semana a gente aborda algum assunto pertinente à educação no nosso quadro Lição de Casa. E a nossa colunista, Fabiana Sena, ela que é empresária do segmento de educação, autora de livros didáticos, ela é pedagoga, é mestranda em educação e também é diretora do Colégio Vila, sempre traz contribuições que fazem com que a gente consiga olhar além da tarefa, além da sala de aula. E o tema de hoje tem tudo a ver sobre isso, né, Fabiana? A forma que os pais falam sobre a pandemia, falam da pandemia, pode gerar medo nas crianças? Pode, Fernandinha. Boa tarde, meu amor. Pode sim gerar medo, né? E até mesmo o objetivo de falar sobre esse tema hoje é justamente para alertar dos cuidados que nós devemos ter ao falar da pandemia com as crianças. Porque muitas vezes a gente nem nota que a gente está gerando esse medo para as crianças e algumas reações delas a gente não compreende que tem a ver da forma que a gente tem lidado em casa com esse assunto. Porque a gente pensa que não, mas criança está escutando tudo, até as bebês estão entendendo absolutamente tudo. Lavínia tem 2 anos e 7 meses e eu achei muito legal porque o Vila está fazendo um trabalho com as crianças que têm mais resistência à máscara e ela chegou essa semana toda feliz de máscara em casa, mostrando a máscara. Ou seja, muitas vezes os pais conseguem ter na escola aliado para as suas dificuldades no meio dessa pandemia também, não é? Sim. E assim, em relação à questão até de Lavínia, na questão da máscara, e o gatilho para a gente falar sobre isso veio sobre o uso da máscara. Porque o que a gente tem que pensar dos nossos filhos, das crianças que estão vivendo tudo isso hoje? É as memórias que nós vamos estar projetando para ela no futuro. E aí, deixa eu contar aqui o que aconteceu. A gente viveu um momento lá na escola que uma tia foi tirar foto de uma criança e pediu para ela sorrir. E ela chegou e disse assim, mas tia, como é que eu vou sorrir se a máscara está cobrindo? Então imagina, olha a reflexão de tudo isso, Fernandinha. Na hora quando eu soube, aquilo apertou meu coração e dizer, meu Deus, que recado a gente está deixando para essas crianças? O que é que elas vão estar lá na frente vivendo e pensando do que essa pandemia trouxe para elas? Então, por isso que é o cuidado, né? Eu sei que nós, né, adultos, estamos sofrendo emocionalmente com tudo isso que está acontecendo. Mas nós que temos filhos, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente está dando de ensinamentos para ela nesse momento. Será que aquela forma que a gente está lidando sobre os problemas, as crianças não estão absorvendo de forma negativa, sabe? Uma outra situação que eu passei em casa foi a minha filha, né? Sofia tem 8 anos e uma coleguinha falou que na casa dela os pais estavam com Covid. E elas estavam falando lá pelo WhatsApp. E na hora quando ela disse, Sofia correu distante do celular e disse assim, eu vou pegar. Ou seja, a forma de contágio, ela estava achando que pelo telefone poderia pegar, porque estava conversando com a amiguinha. Então, assim, a gente nunca sabe como é que as coisas estão sendo absorvidas. Sim. Talvez não seja nem um papo que os pais estejam tendo com os filhos, sabe? Sobre formas de contágio, os perigos, como é que... Agora, de uma forma que eles entendam, mas que não assustem. Você tem muita relação com pais, com as crianças. Conta pra gente quais são as principais características apresentadas pelas crianças no decorrer desse isolamento. Teve muita criança com ansiedade, não? Sim, eu vejo que o mais característico é a ansiedade. E muitas vezes a gente acha que a ansiedade a gente só consegue perceber com a agitação das crianças, mas ela acaba tendo várias características, até uma forma de respirar, né? Aquela respiração meio ansiosa, a dor na barriga. A gente também percebe crianças que estão muito mais apegadas com os pais, tendo aquela dependência mesmo dos pais, também gerada até mesmo pela sensação de perda, né? Porque não é fácil hoje a gente ver as notícias. Então, todos os dias a gente está lidando com casos de morte. Então, a criança também está escutando isso, né? Então, de uma certa forma, está ligado à mãe, também pode estar aquela geração de dizer assim, será que minha mãe vai
vai pegar, eu vou perder minha mãe. Então, gente, tem que ter muito cuidado como é que a gente está lidando. Porém, tem que ter sinceridade, Fernandinha. Tem que ter aquela conversa com a criança clara, falando até mesmo que é assunto hoje da história do micro-organismo. É importante colocar que é um vírus, que é invisível, mas que se a gente tiver cuidado, a gente não pega, né? É reforçar os cuidados. Reforçar os cuidados. A gente espera o melhor momento para fazer isso, cria esse melhor momento. Como é que a gente deve tratar disso com as crianças? Lembrando, é claro, que para cada faixa etária tem um tipo de abordagem, né, Sim. Fabi? Com a criança eu vejo o seguinte, sempre as crianças elas demonstram muito rápido as dúvidas e as perguntas sempre acontecem. Então, na hora que a criança trouxer uma pergunta para você em relação à pandemia, ao vírus, à contaminação, é o momento de você esclarecer as dúvidas da criança. E assim, uma dica que eu sempre dou para os pais, porque muitas vezes a criança vem com aquela pergunta e você quer dar uma aula para ela de algo que ela não vai compreender. Então, sempre faz uma perguntinha básica. Filho, o que é que você está entendendo sobre isso? Saber o que é que ela já sabe, né? Tenta buscar o que ela já sabe, você constrói com ela uma compreensão mais clara para que ela se sinta assim mais tranquila e com a curiosidade dela aguçada. Assunto lição de casa hoje pra você aí. Já falou sobre a pandemia com seu filho? Sem ser de, olha, menino, cuidado, viu? Bota esse álcool aí, essa massa você vai pegar o... Foi assim o seu papo? Você sentou, conversou, explicou a importância, como é... Não é, Fabi? Isso. A lição de casa de hoje não é só fazer a tarefa que veio para vocês ajudarem as crianças, é falar sobre isso e entender como é que ela está se sentindo em relação a tudo isso, porque é a reflexão maior do nosso quadro aqui no Com Você. Fabiana está no Instagram, @Fabiana Sena Monteiro. Bota na telinha, por favor, para o pessoal seguir. Tem sempre reflexões incríveis, temas muito legais. Teve até com Sofia semana passada, não foi? Adorei essa interação, ela tá demais. Obrigada, Fabi, até semana que vem, até viu? Semana que vem. Muito legal essa reflexão hoje. Eu falo